great sword standing by his side. I can see woodworms. I can see the other great angels riding over the rocks around. What was it, a conference table being set? Vamos somente pensar. Posso ver Gabriel descer, sua grande espada colocada ao seu lado. Posso ver Absinto. Posso ver os outros grandes anjos brilhando sua luz nas rochas ao redor. O que foi isso? Uma mesa de conferência sendo posta. And that Holy Spirit of God, as we see on the picture of Gethsemane, that light which God is light, L-L-O-M, the self-existing one, when he came down into his presence, Então, aquele Espírito Santo de Deus, como vemos no quadro do Getsemane, aquela luz, sendo que Deus é luz, é o Elohim, o que existe por si próprio, quando ele desceu à sua presença. do you want to go through with his son? What the angels are listening? What's going to be the result? Queres levar isso até o fim, filho? O quê? Os anjos estão ouvindo. Qual será o resultado? The whole world lays upon your shoulder. Do you want to pay the price? Or what do you want to do? You can come right on now without test. O mundo inteiro está sobre o teu ombro. Queres pagar o preço ou o que queres fazer? Tu podes vir agora mesmo sem a morte. There is Calvary before you. There you'll stick your faith. They'll take you to Calvary. All these things. You'll die in the head. You'll get a crown of thorns on your head. Your blood will drain out. Are you willing? Lá se encontra o Calvário diante de ti. Lá eles cuspirão no teu rosto e te levarão ao Calvário. Todas estas coisas. Tu morrerás em agonia, com a coroa de espinhos em tua cabeça e teu sangue será vertido. Estás disposto? Let's see what the conference, what the echo is going to be. All angels are standing around wondering what takes place now. Vejamos qual conferência, qual será a repercussão. Todos os anjos estão de pé ao redor, querendo saber o que acontecerá agora. The decision's made. What is it? Not my will, but thine will be done. Oh, the angels unfolded the blessings and begin to minister to him then, preparing him for that great hour. A decisão foi tomada. Qual é? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Oh, os anjos desembrulharam suas bênçãos e começam a ministrar a ele, então preparando-o para aquela grande hora. A conference was set. A decision was made. I'm so glad of that decision. Uma conferência foi feita, uma decisão foi tomada. Estou tão feliz por aquela decisão. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa noite, irmãos. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite com o corinho DC7. Se há um rio, há uma fonte. Ah
Eterno Pai Celestial, uma vez mais estamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, queremos Te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Foi a Tua graça e a Tua misericórdia. Estamos aqui para Te adorar, Senhor, exaltar o Teu santo nome, Pai. Tu és digno de toda honra e glória e louvor. Amém. Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão de nossas falhas, pedimos que o Senhor olhe para cada um de nós através da Tua misericórdia, Senhor. E abençoa, Pai, cada um, Pai, que veio, Pai, que possa voltar grandemente recompensado. Amém. Que possa alcançar solução para seus problemas, Senhor. Amém. Meu Deus, também pedimos que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que nos assistem na internet, que sejam grandemente abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo, que pedimos, e isto é para a Tua glória. Amém. Minha vida seja assim, 153. Seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador. Puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir. Minha vida
Glórias a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos estar adorando o Senhor para nossas ofertas. O irmão Mateus está orando. Poderoso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Pai Celestial, como estamos felizes, Pai, por Sua graça nos ter alcançado mais uma vez, e nos ter Senhor trazido Jesus. mais uma vez aqui em Sua presença. Glória a Deus. É muito bom estar aqui, Pai, muito bom cantar esses hinos e entoar o Seu santo e poderoso nome, Pai. É muito bom, Pai, vir aqui e ouvir a Sua palavra. Amém, Senhor. Abençoa cada filho seu que entrou por essas portas, Pai, e agora como parte desse culto, orando por essas ofertas que é para a Sua obra, Pai. Abençoa aqueles que vão ofertar, ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 399. 399. Eu acho que os irmãos vão me perdoar. Inteiro? Não é o, na verdade é o. Acabou que não, achei. Amém. Só um pouquinho. 299. 299. Os irmãos me perdoam. Segura nas mãos de Jesus. Se às vezes os problemas da vida parecem soluver, fazendo até mesmo em momentos você a chorar, mas quando é um crente fiel que se vê neste apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Aleluia! Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Glória a Deus. Se as trevas que cercam agora parecem imensas e já não sente coragem mais em caminhar, eleve os seus olhos agora com fé.
Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Aleluia. Amém. Vamos nos colocar em pé uma vez mais, amados irmãos. Vamos cantar Sublime Graça. E o irmão Mateus estará dando continuidade. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu servo fui, mas vejo já perdido ele achou. Amém. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavrinha de oração. Querido e amado Pai Celestial, nós cantamos, Pai, esses hinos para o Senhor. Ó Pai Santíssimo, pedimos que o Senhor recebe, Pai, pois é do nosso coração que fazemos. Amém, Senhor Deus. Agora, Pai Celestial, vamos passar a leitura da Sua palavra, Pai. Vamos passar, Pai, a ouvir a Sua palavra. Amém, Que o Senhor possa acrescentar Suas bênçãos sobre nós, Pai, e ajudar, Pai, a nós entender cada palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda cada filho, cada servo seu, Pai. Sim, Senhor. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos continuar hoje a terceira parte da mensagem, sede, para quem quiser acompanhar. É 650919. Vai dar continuidade no parágrafo 127, para quem acompanha nos aplicativos, né? E o profeta usa Salmos 42, novamente, a mesma escritura. Salmos 42, versículos 1, 2 e 3. Aleluia. Salmos 42, Louvado seja o Senhor. versículo 1, 2 e 3. Amém? Amém. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Amém? Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ouvir o profeta. Amém. Por exemplo, não vamos silenciar essa sede santa. Eu estava ouvindo o Billy Graham, o grande evangelista, outra noite. Eu lhes digo, eu oro mais por ele agora do que nunca. Eu o vi censurando duramente quanto à maneira que agiram. Ele disse, aquele bando de clérigos indo pela estrada, aqueles eclesiásticos, indo lá onde não era da conta deles ir, prometendo sim alguma coisa. Mas eles estavam indo pela estrada, batendo palmas e batendo o pé. Bem, pareciam roladores ímpios. Agora vejam, mas eles têm algo em que eles creem. Eles têm algo que anima a alma. Eles tinham um motivo para estarem animados. Certa mulher foi e se intrometeu em uma coisa lá e acharam que ela era mártir. E não era da conta dela se meter nisso. Agora descobrimos que estes homens tinham motivo para poderem bater palmas. Eles estavam felizes. Eles estavam fazendo alguma coisa. Bem, se pode se fazer isso por um princípio que se acha estar certo aqui,
Então, por alguém ficar em pé numa igreja e bater palmas, ou bater os pés, os diáconos o expulsariam. Vejam, eles fizeram sua gente se voltar para uma fossa imunda de prego e denominação, em vez de alimentá-los com a bendita e santa palavra de Deus que foi entregue pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, eles saciam sua sede dizendo: eu sou o doutor fulano de tal, ou por sair de certo seminário ou certa escola. Mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Mas vejam, eles tentam se satisfazer, dizem: agora Deus vai me reconhecer porque sou o seu pastor. Deus vai me reconhecer porque sou o santo padre fulano de tal, ou o bispo fulano de tal, ou algo assim. Eles estão tentando satisfazer sua sede aí quando não se pode fazê-lo. Tenho um PhD, LLD, tenho meu bacharelado em letras, eu tenho isso está bem. Mas para mim, só significa que você está esse tanto mais longe de Deus. Isso mesmo, esse tanto mais longe de Deus o tempo todo. Você só conhece Deus por uma experiência. Você não pode fazer isso entrar em você por instrução. Isso nasce dentro de você. É algo que Deus lhe dá. Instrução não tem nada a ver com isso. Um dos maiores homens da Bíblia nem sabia assinar seu nome, São Pedro. É exatamente isso. Ele e João, a Bíblia disse, ambos eram indoutos e sem letra. Mas agradou a Jesus dar-lhes as chaves do reino, porque ele estava sedento de Deus. Amém. Sedento de Deus. Comunhão. Sim, Senhor. Oh, que coisa. Pensa em Isaías, aquele jovem, um ótimo jovem. Ele estava lá no templo um dia. O grande rei, ele voltou sua face para ele e achou que ele era um dos maiores homens. Porque ele era um grande homem, foi criado com ótimos pais, uma boa mãe e pai. Mas quando ele saiu, sua política era limpa e ele acertou as coisas com Deus. Isaías olhou para ele e achou que ele era um grande homem, colocou-o como exemplo. Mas não ponha nunca nenhum homem, exceto o homem Cristo Jesus, como seu exemplo. Todo homem falhará. Depois de um tempo, ele chegou a ponto, ele era rei, mas tentou tomar o lugar de um sacerdote e entrou no templo e foi ferido de lepra. Então Isaías ficou todo preocupado. Assim ele foi ao templo, começou a orar e pensou em ir e orar um pouco. Agora olhem, aquele homem era profeta. Mas lá no templo estava um jovem, ele estava clamando a Deus certo dia, uma visão baixou diante dele. E quando baixou, ele viu anjos, querubins, com os rostos cobertos com suas asas, e os pés cobertos, e voando com duas asas. E estavam indo de um lado para outro, subindo e descendo através do templo, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Isaías, aquela grande sede que ele tinha tido. Ele talvez fosse instruído, ele provavelmente teve uma boa instrução. Ele tinha uma concepção maravilhosa do que Deus devia ser. Ele tinha ouvido suas sacerdotes, ele esteve no templo, tinha sido criado para ser um crente, mas vejam, ele nunca tinha ficado face a face com isto antes. Estão vendo? Ele tinha desejo de fazer o certo, queria estar certo, mas só tinha o lado educacional, tinha o lado teológico quanto a isto. Mas quando chegou lá ao templo aquele dia, ele viu esses querubins batendo estas asas de um lado para outro, e percebeu que estes anjos ministravam na face de Deus. E aqueles anjos nem mesmo sabiam o que era pecado. E para ficar na presença de Deus, eles tinham de cobrir seus rostos santos para ficar na presença de Deus. Então aquele profeta clamou: ai de mim, porque eu sou um
homem de lábios impuros. Toda a minha teologia e coisas que aprendi, toda a maravilhosa concepção que eu tinha de Deus, estou face a face com isso agora. Ele disse: sou um homem de lábios impuros e habito com pessoas que são de lábios impuros. Todo o ensino deles das leis e coisas que tinham feito nunca tinham chegado a esse ponto em que ele entrou na presença de Deus e viu Deus com seus próprios olhos. E seu rastro quando ele estava sentado no alto, nos céus, lá estava ele face a face com a realidade. E ele clamou: eu sou um homem de lábios impuros e habito entre pessoas impuras. Foi então que o Kelvin pegou até lá uma brasa de fogo do céu e tocou aqueles lábios impuros e transformou-o de um covarde ou de um homem instruído, um professor e um profeta, através do qual a palavra de Deus pudesse falar. Claro, enquanto ele estava na presença de Deus, foi algo diferente. Aquela sede que ele tinha alcançado aquele ponto, então, que ele foi cheio dela. E deixe-me dizer-lhe, amigo, não me importa a quantas igrejas você se una, quantos nomes você ponha, de que maneira você vá. Esse foi aspergido, batizado, ou o que seja, até que se encontre com essa pessoa, Jesus Cristo. Essa é a única coisa que realmente satisfará. Emoção não serve. Você pode saltar para lá e para cá e gritar o tempo que quiser. Ou pode correr de um lado para o outro. E você pode falar em línguas tanto quanto queira. E essas coisas são santas e boas. Eu não digo nada contra isso. Mas até que você se encontre com essa pessoa, essa porção que satisfaz, esse algo que toma cada fibra em seu corpo, não por emoção, mas por satisfação. Eu costumava ver uma propaganda que dizia: se está com sede, diga parfait. Era um refrigerante pequeno quando eu era garoto, chamado parfait. Sempre me estar vindo pela estrada, da pesca. Eu tinha estado na lagoa, velhas águas, stagnadas, e estava quase morrendo de fome. E vi uma propaganda que dizia: se está com sede, basta dizer parfait. Comecei a dizer parfait, parfait. Cada vez eu ficava com mais sede. E eu cheguei a ponto de nem poder cuspir depois de um tempo. Eu estava com tanta sede. Bem, vejam, isso não serve. Não há nada que irá satisfazer. Não me importa, você pode beber Coca-Cola, você pode beber qualquer coisa que quiser, esses refrigerantes e assim por diante. Não há nada que satisfaça a sede como uma boa e fresca corrente de água fria. Isso saciará essa sede. Todas estas outras coisas são substitutos. E por que iríamos querer tomar um substituto quando há um batismo genuíno do Espírito Santo? Cada fibra é um seio da alma humana. Então levantar-se bem diante da morte. Como o grande apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a experiência, irmão. Isso satisfaz essa santa quietude ou essa santa sede que está em você. Ela satisfaz. Você não tem de fazer mais nada a respeito. Sim, ela limpa os lábios. E há também apenas pessoas que vivem de emoção que algumas pessoas dizem: bem, temos muito disso em nosso movimento pentecostal. E elas chegam, que é ótimo, batem palmas e tocam uma música. A música para. Vamos jogar um balde de água fria em tudo. Vejam. Agora, nós fazemos isso. Nós criamos um hábito de fazer isso. Nós tornou-se apenas um dos nossos costumes. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando você está adorando a Deus em espírito e em verdade, quando se torna um costume você fazer isso porque acha que deve fazê-lo, porque acha que se não gritar ou pular para lá e para cá, ou dançar com a música, quem está ao lado vai achar que você está desviado.
Você está bebendo de uma corrente estagnada. Isso mesmo. Até que ele preencha cada fibra, até que o próprio Espírito Santo esteja borbulhando em você. Não importa se a música está tocando, se estão tocando mais perto, meu Deus, de ti, ou o que esteja. O Espírito Santo ainda estará tocando os sinos de glória em seu coração. Isso satisfaz. Essa é a porção de Deus que satisfaz. Qualquer coisa menos do que isso, você merece. Você pode falar em línguas como dos homens e dos anjos. Pode dar todos os seus bens para o sustento dos pobres. Você pode profetizar e pode ter conhecimento, entender todos os mistérios e todas essas coisas, e ainda nada seria. 1 Coríntios 13. Até que tenha esse algo que satisfaz, só o qual pode saciar essa sede. Minha alma tem sede do Deus vivo, como o cervo bramando pela corrente das águas. A menos que possa encontrá-lo, perecerei. Quando você começa a ter fome de Deus assim, algo vai acontecer. Compete ao Espírito Santo guiá-lo a essas grandes fontes de Deus. Sim, Senhor. Agora, aí está uma coisa boa, adorar o Espírito. Isso é verdade. Mas às vezes você tem Espírito sem verdade. São João 4 disse: nós adoramos a Deus, Espírito e verdade. E Jesus é a verdade. É exatamente isso mesmo. E Ele é a palavra. As correntes que Deus enviou para satisfazê-lo no natural, Satanás poluiu cada uma delas. Ele colocou a droga envenenada em cada uma em que ele pôde entrar. Isso mesmo. Ele tomou aquela grande corrente da igreja. Essa era a maneira de Deus. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, há diversos argumentos quanto a isso. O povo romano, os católicos dizem: ele a edificou sobre Pedro. Veja, e se for assim, Pedro desviou em poucos dias. Por isso, não foi. Com certeza não foi edificado sobre Pedro, Petra, a pequena Petra. Então, os protestantes dizem que ele a edificou sobre si mesmo, Jesus Cristo. Não para ser diferente, mas discordo deles. Ele nunca a edificou sobre nenhum desses. Ele a edificou sobre a revelação de quem ele era. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. Não por conhecimento, tu não aprendeste isto por livros. Tu não aprendeste isto unindo-te à igreja. Tu não aprendeste isto dando gritos. Mas o próprio Espírito Santo trouxe a pessoa de Jesus Cristo a ti. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não podem prevalecer contra ela. Essa sede santa foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. Aí está. Essa é a coisa que queremos procurar. Satisfazer essa sede com isso. Muito bem. Nós constatamos que devemos. Conhecimento? Conhecimento é uma grande coisa. Nós nos enchemos e hoje estamos cheios disso. Mas vejam, conhecimento, como eu estava dizendo outro dia, falando sobre esse assunto de conhecimento, havia um homem de pé do lado de fora que estava conversando com um amigo meu ali de pé. Disse: se um homem não acredita em instrução, por que ele lê a Bíblia? Eu pensei: bem, se não entenderam o que o Senhor Jesus disse, como vão entender um sujeito sem instrução como eu digo? Eles nem sequer podiam entendê-lo simples como ele era. Ele disse um dia: se não comerdes o corpo, o sangue, beberdes o sangue e comerdes o corpo do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos. Ele não explicou isso, ele seguiu em frente. Isso mesmo, bem, eles disseram: esse homem é um canibal. Queremos que ele comer seu corpo, beber seu sangue. Ele é vampiro, vejam. Ele quer que nos tornemos vampiros. Estão vendo aqueles intelectuais? Mas ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Amém. Veja, isso viria o escolhido. Deus tinha escolhido por presciência. E aqueles que o Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Porque todos que o Pai me deu, eles virão, eles entenderão. Aqueles discípulos não conseguiam entender, mas criam. Respondemos? Isso mesmo, se vocês creem. Eu não consigo entender muitas coisas. Mesmo assim, eu creio, veja, porque Deus disse que assim era. Conhecimento. Você sabe, o Evangelho de Satanás é o conhecimento. Sabiam disso? Ele o pregou no jardim do Éden para Eva. E ela foi enganada pelo seu Evangelho do conhecimento. Agora, ele tem poluído a raça humana inteira com ele. É exatamente isso mesmo. Eles tomaram programas educacionais, colocaram-nos na igreja. Isso é bom lá fora, mas não na palavra de Deus. Não, Senhor. Não se conhece a Deus por instrução. Não se conhece a Deus por saber como aprendendo matemática, pronunciando grandes palavras. Paulo, ele era um homem inteligente, mas quando veio a Cristo e recebeu o Espírito Santo, foi aos Coríntios. Ele disse: eu nunca vi a voz com palavras persuasivas de sabedoria humana, embora pudesse ter feito isso. Disse: tenho a voz em poder e manifestações do Espírito Santo, para que a vossa fé esteja em Deus, não na sabedoria de algum homem. Agora, às vezes fazemos os programas na igreja, eles também requerem do seu pastor. A igreja vai eleger o pastor, dizem: bem, esse pastor agora, ele tem 2 diplomas na faculdade, ele aprendeu 4 anos de psicologia, ele aprendeu isso, aquilo mais, e elege esse tipo de homem. Por quê? Em vez de um pastor que creia que a palavra de Deus é inspirada e é Deus, que pregue a palavra independente de como as pessoas se sintam a respeito dela. Deus disse a Ezequiel, você sabe, disse: prega isso, quer creiam, quer não, prega de qualquer maneira. Vocês estão vendo? Certo? Se eles a aceitarem ou não, não é essa a questão. Eles não aceitaram Jesus, ele continuou pregando-a do mesmo jeito. Estão vendo? Em vez de um verdadeiro pastor que realmente pregue a palavra e creia em Deus, eles tentam trazer o intelecto, o homem que tem a melhor instrução, o homem que pode se levantar no púlpito e tomar só uns 15 minutos para que eles possam chegar em casa bem rápido e ir, alguns, fazer alguma outra coisa. Henrique possa pegar seu carro incrementado e sair, e possam ir para as festas de twist e tudo mais. E simplesmente não é nada mais do que uma poluição educacional híbrida. Isso mesmo. É exatamente o que é. Isso mesmo. Mas que é isso? Isso satisfaz o gosto deles. Vejam, satisfaz o gosto de um membro da igreja mundano. Não satisfaz o gosto de um santo. Todas as vezes ele tomará a palavra. Mas eles dizem: bem, agora essas pessoas estão meio fora do juízo. Veja, elas simplesmente não entendem. Elas estão tentando viver no dia passado. Não é estranho? Eu venho aqui para o oeste e vejo que estão todos tentando viver no dia passado. Eles sempre querem um pouco dos dias do antigo cowboy. Vou lá tentar que os dias do antigo caipira. Querem agir como ele, fazem programas sobre ele. Mas quando se trata de religião antiga, não querem nada com ela. Dias antigos, vim aqui na época do rodeio, vi que tinha uma grande mulher ali, aquela coisa verde sobre seus olhos, cabelo cortado curto, um cigarro na boca. Ora, se vissem isso nos dias antigos, teriam pensado que ela estava com gangrena em algum lugar. Eles a teriam internado. E se sua mãe tivesse saído caminhando, vestida como você e sua filha se vestem hoje, o que teria acontecido? Eles a teriam posto no manicômio. Claro, ela saiu sem saia. Bem, agora lembre-se, é a mesma coisa hoje. O homem está apodrecendo em sua carne. Se estão passando pela meia-idade, entre 20 e 25 anos, suas células cerebrais estão apodrecendo também.
Eles não têm. As pessoas ficaram de tal modo que não têm suficiente entendimento. Elas não sabem o que significa decência. Não sabem a diferença entre certo e errado. E ora, todavia, seu programa educacional, elas sabiam que a expulsão, eu posso lhes provar isso, é do diabo? Não ler e escrever, mas quero dizer, colocar sua instrução em sua igreja. No que o comunismo está baseado? Ciência, instrução, esse é o Deus deles. Satanás, vejam, foi isso o que ele apresentou a Eva. É a isso que eles ainda estão apegados. Agora, isso prevaleceu em nossas igrejas, prevaleceu nos batistas, metodistas, e presbiterianos, pentecostais e tudo mais. Alguma instrução intelectual, algum grande fulano de tal e algo assim, isso apenas o distancia mais de Deus. É errado, sim senhor. Agora, vemos que isso não satisfaz o desejo deles. Quando uma igreja elegeria algo assim, serve para mostrar o que está na mente dessa igreja, qual é o desejo deles, do que eles têm sede. Eles querem dizer, nosso pastor tem mente aberta, ele não se importa que tomemos banho mesmo, que vai conosco. Uma mocinha contou para minha Sara, o outro dia, seu pastor foi para a África. E quando voltou, ela tirou a roupa aquela noite, usando a calça justa de malha, lançou o Watusi para ele, para entretê-lo, porque ele esteve na África. Watusi é uma tribo lá, você sabe. Rapaz, gostaria de ver uma das minhas moças da minha congregação tentar fazer aulas. Vejam, isso serve para mostrar que um pastor que se senta e assiste o membro de sua congregação. Uma mocinha de 16 ou 18 anos lá, desnuda assim, e a deixa passar impune com isso. Mostra que ele próprio saiu de uma fossa. Um homem de Deus fazer uma coisa dessas. Certamente, é sem delicadeza, mas entendo que eu estou pregando em todo o país também. Mas você sabe disso também, irmão, irmã. Deixe-me dizer-lhe, essa é a verdade. Um abutre quer coisas mortas. Isso mesmo. Isso está morto. É exatamente isso. Mostra claramente, apenas mostra claramente aqui qual é a cabeça deles e sua torre de controle. O que isso está dando a eles? Veja, o que está em sua alma? A alma deles anela por coisas assim. A alma deles anela por uma igreja altamente intelectual, onde as pessoas se vestem finamente e o pastor leva 15 minutos ou 20. E se passasse disso, o levaria uma junta de diáconos. Ele não deve dizer nada sobre o pecado. Ele não deve dizer nada sobre usar shorts. Ele não diria nada sobre as pessoas fazerem isso, aquilo ou aquilo mais. Ele não deve mencionar isso de modo algum. Se o fizer, a junta o expulsa. Estão vendo o que é? Esse é o filtro do homem que pensa que eles têm. A Bíblia disse em 1 João 2,15: se amais este sistema do mundo, ou as coisas deste mundo, porque o amor de Deus nem mesmo está em vós. Agora, o que dizer de toda essa atitude decorosa que tem hoje em nome da igreja? Dançando quadrilha na igreja, jogo de dados, bingo, festas, rock and roll para adolescentes, whiskies, todas essas bobagens. Vejam esse Elvis Presley, um diabo de sapato. É Boom, Rick Nelson, o maior ponto negativo que esta nação já teve. Isso mesmo. Dizem, eles são muito religiosos, eles cantaram músicas cristãs. Eles não deveriam, a igreja não deveria sequer permitir uma coisa dessa. Alguns desses sujeitos saem aqui, e esta noite eles estão em um clube noturno à beira da estrada aqui, dançando e tocando música e tudo mais. E na noite seguinte, vêm ao altar e choram. E na noite seguinte estão tocando música na plataforma. Oh, meu Deus, até que ponto pode a sujeira, até que ponto poderia a sujeira chegar afinal? Sim, Senhor. Prove primeiro ser um homem de Deus.
Não por essa bobagem, só porque ele pode tocar uma guitarra ou algo assim. Pelo seu desejo, você pode saber quem está no trono do seu coração. O que mostra é o que você ama. Você diz, bem, eu acho que essas coisas estão bem, irmão Branham. Bem, somente lembre-se agora, em seu coração, você sabe o que está aí. Sim, Senhor. Pelo que está alimentando sua alma, do que sua alma tem sede, você pode ver o que satisfaz isso. Se não é esta palavra, então há algo errado, porque o Espírito Santo vive da palavra somente. Quero que você veja outro grande perigo, pouco antes de encerrarmos. Se você não é culpado por nenhuma dessas coisas que mencionei, isto é, o perigo de negligenciar uma sede. Está vendo? Você diz, tenho uma sede santa, mas eu não sou culpado, irmão Branham, de apenas ir e me unir à igreja e coisas assim. Mas, veja, negligenciar uma sede. Se você negligenciar satisfazer uma sede de água ou comida, você morrerá. Se você negligenciar essa sede em você de Deus, você morrerá espiritualmente. Você clama por reavivamento. Espera a sua igreja ter o reavivamento. Bem, esse não é o reavivamento para você. O reavivamento deve começar justamente em você, quando você começar a ter sede de Deus. Poderia não haver outro membro da igreja querendo esse reavivamento. Se ele se manifestar em você, se manifestará em outros lugares. Está vendo? Mas veja, você negligencia essa sede. Se você for negligente em tirar leite da vaca, quando a vaca o útero está cheio de leite, e se você deixar essa vaca ficar assim, ela secará. É exatamente isso mesmo. Se você for negligente em tomar um copo de água e disser, simplesmente não vou beber mais, você morrerá. Se for negligente em se alimentar, você morrerá. Por isso, se você for negligente em dar ao Espírito Santo a palavra de Deus, você morrerá. Vocês cristãos, vocês batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, assembleias de Deus, unidade, dualidade, trindade, o que quer que sejam. Veja, não importa, isso nada importa para mim, não acho que importe para Deus. Veja, você é um indivíduo, você é uma unidade. Você nunca irá para o céu como uma igreja ou uma denominação. Você irá para o céu como uma única pessoa, entre você e Deus. Isso é tudo. Não importa a que igreja você pertença. E se você for negligente em ler a Bíblia e crer na Bíblia, e o Espírito Santo se alimentar disso, você morrerá. Jesus disse em São João 4:3, a escritura que tem no bem, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não apenas parte dela. Nós tomamos um pouco aqui, eu chamo isso de pegar carona com a Bíblia. Eles dizem, bem, eu creio nisso, mas agora vamos por aqui. Veja, está vendo? Você tem de tomá-la palavra por palavra. Jesus disse, o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabiam disso? E sabem, fizemos o dia em que estamos vivendo, nós fizemos este dia uma perversão religiosa. Minha filha me chamou, não faz muito tempo, e me disse, papai, chegado na casa, ela disse, venha cá, vai passar um programa religioso. Era canto de hinos. E tinha um mocinho mundano lendo lá em cima. E você já viu o movimento sacrílego? Foi aqueles indivíduos lá em cima. E as pessoas, mais parecia que era uma apresentação numa boate. Era para ser uma tribo indígena. E estavam se comportando indevidamente e dando pulos e brincando de boxe entre si. O que houve com a sinceridade? Onde estão aqueles hinos antigos que costumávamos cantar e nos alegrar no Espírito de Deus, e lágrimas rolarem no rosto?
E agora tentamos prender o fôlego até não termos mais fôlego suficiente, até nosso rosto ficar roxo, para tentar mostrar que somos alguma espécie de cantor. Veja, nós copiamos isso de Hollywood e todos esses programas que vemos através deste campo intelectual de hinos, treinamento de voz. Eu gosto de ouvir bom canto. Gosto de ouvir canto pentecostal, antigo e sincero. Mas detesto mesmo ouvir esse grito agudo que chama de canto hoje. Isso mesmo. Acho que é a coisa mais ridícula. É uma perversão. Isso mesmo. Gosto de ver um homem quando ele é homem. Detesto ver um com as roupas íntimas de sua mulher aqui fora e com prega de lado. E um homem pendurado aqui na frente e 2 tons de cabelo pendurados com franja cortado na frente. Isso, eu não poderia chamar isso de homem. Ele não sabe a que lado da raça pertence. Está vendo? Isso mesmo. Está vendo? A mulher, olha, a mulher está tentando cortar a dela, deixar o cabelo dela como o homem. O homem está tentando deixar o seu cabelo, franja, como a mulher. O homem está usando a roupa íntima de sua esposa, ela está usando o seu macacão. Veja, apenas uma perversão, o contrário. É a mesma coisa com a nação, com as pessoas, com as igrejas, com tudo. Ó Deus, onde é o fim disso? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim disso. Assim, se você negligenciar alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus, Jesus disse, toda palavra será pelo Espírito Santo. E escute agora, se você tentar alimentá-lo com a coisa errada, se for o verdadeiro Espírito Santo em você, ele saberá a diferença. Agora lembre-se, a palavra de Deus é do que o Espírito Santo se alimenta. Ele não se alimenta de entusiasmo. Ele não se alimenta de instrução. Ele não se alimenta de frequentar a igreja. Ele não se alimenta de teologia. Há muita diferença entre uma coisa inspirada e um ponto de vista teológico dela. Todos aqueles teólogos dos dias de Jesus, ora, eles tinham palavra por palavra, página por página, tudo planejado. O Messias tinha de vir dessa maneira. Foi exatamente assim que cada um deles falhou em ele. Você sabe que Jesus disse quando ele veio? Disse, vós tendes por pai ao diabo e fazeis suas obras. Não foi revelado a eles qual era a verdadeira palavra. Veja, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos como estão falhando em ver hoje. Você pertencer a isto, pertencer a isto, você estará bem. Não creia nisso, você tem de pertencer a Cristo. Se há algo em você com fome de Cristo, somente lembre-se, quando você estava nos lombos do seu pai, você estava com ele então. Mas seu pai não o conhecia então, e você não conhecia seu pai. Você teve de vir e nascer. Deus fez um caminho através de sua mãe para a semeadura, e então veio, e então você se tornou um homem ou uma mulher, o que quer que seja. Então você reconheceu seu pai, e seu pai pôde ter companheirismo com você. Agora lembre-se, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. E a vida, Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar nisso, você estava nele quando ele foi crucificado. Você foi crucificado com ele e morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele na montanha. Você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa. E agora está assentado nos lugares celestiais nele. E agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Deus mesmo se tornou um de nós. O Pai nunca foi visto por alguém. O unigênito do Filho, Pai o fez conhecer. Isto é, Deus tornou-se homem para que pudesse ter comunhão com você como homem. Está vendo? E agora você é carne e ele é carne.
Deus se fez carne entre nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E nele estava Deus. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus. Deus manifestado no Filho, Jesus Cristo. E o fez Emanuel, como o profeta disse que ele seria. Agora veja, então, você teve que existir antes do mundo ser formado. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então, o que você pode comer? O Espírito Santo vive pela palavra de Deus. E agora, em Apocalipse 22:19, a Bíblia disse: qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Está vendo quão profundo é? Você não pode, o Espírito Santo não beberá das coisas do mundo, como uma pomba e um corvo. O corvo é um grande hipócrita. O corvo, esse bicho pode sair aqui, pode comer trigo o dia todo, e ir lá e voar sobre o morto, o cadáver, e comê-lo também. Ele pode se sentar no campo e pode comer com a pomba trigo e ir comer o cadáver. Mas a pomba pode comer trigo o dia todo, mas não pode comer um cadáver, porque é uma pomba. Uma pomba não tem fel. Invocado naquele cadáver mataria a pomba. Veja, ela não tem fel. E é assim, sem amargura. Assim é como um cristão verdadeiro e genuíno. Eles não querem as coisas do mundo. Eles só comem a palavra de Deus. E isso somente. É limpo o filtro do homem que pensa. Veja, eles passam por isso. É isso somente. As coisas mortas do mundo servem para eles. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Aleluia. Senhor Jesus também, irmãos. Glória a Deus. É maravilhoso ver essa porção. Amém. Graças a Deus por mais privilégio que nós tivemos no dia de hoje, né? Amém. Vamos fazer uma oração para encerrar. Querido e amado Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, ó Pai Santíssimo, como é maravilhoso ouvir a Sua palavra para se identificar com ela. Ó Pai Celestial, ajuda cada um de nós, Pai, ajuda cada um dos seus filhos, Pai, que se tem alguma coisa a corrigir, que Ele possa corrigir, Pai, enquanto dá tempo. Sim, meu Deus. Pois nós vemos, Pai, todos os sinais, todas as luzes vermelhas, Pai, apitando. Nós estamos naquela velha estação ali, como o profeta fala, Pai, e já podemos ouvir o trem chegando. O Senhor possa dar graça, Pai, àqueles que estão devagar, Pai, aqueles que estão se enrolando ainda com alguma coisa no mundo, Pai, que estão pendentes, Pai Santíssimo, que o Senhor possa dar graça, Pai. Sim, Senhor. Pois a hora que o trem chegar na plataforma, Pai, não teremos mais tempo. Aqueles que estão preparados vão estar preparados, vão subir, Pai, aqueles que não tiverem vão ficar. Por isso eu clamo, Pai, imploro misericórdia sobre cada um de nós, Pai Santíssimo. O Senhor nos enche com o Teu Espírito Santo, nos enche com o Teu amor, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Sua misericórdia. Sela essa porção, ó Pai Santíssimo, que ouvimos essa noite, no nosso coração e nossa alma, Pai. Que isso possa nos edificar, Pai. Que isso possa nos transformar e nos colocar mais perto do Senhor. Que possamos ir para casa, Pai, e pensar nisso. Pai. Sim, Senhor. Pensar em nossas falhas, nossos erros, nossas fraquezas, Pai, e corrigir todas as coisas. Pai Celestial, oramos por cada filho, cada servo seu, ao redor de todo mundo também, Pai Santíssimo. Concede graça a cada um dos nossos irmãozinhos, Pai, que não conhecemos ainda, Pai, mas ali do outro lado não haverá fronteira. Nos prepara, Pai, para nos encontrarmos muito em breve, Pai. Todos do outro lado, Pai. Nos dá graça, Pai, nos ajuda a estar preparado quanto antes, Pai, pois esse mundo não há mais graça aqui, Pai. Nós desejamos ir o quanto antes para a nossa casa, Pai, para o nosso lar. Pai Celestial, oramos também por esses nomes que estão escritos nesse livro aqui. O Senhor possa suprir cada necessidade. O Senhor possa ir de encontro, Pai, com cada necessidade, seja qual for, Pai, de cada filho seu, o Senhor possa suprir, Pai. Oramos também pelos irmãos que estão aqui presentes, Pai Celestial, que possam estar representando alguém também, Pai. O Senhor possa visitar eles também. Oramos pelos irmãos que estão assistindo através da internet. O Seu Espírito Santo visite eles também. Sim, Senhor. Lembramos também ao Pai Santíssimo, nosso querido profeta José Brana. Abençoa seu servo ali em Jeffersonville, Pai. Derrama o seu poder, o seu amor, sua graça, suas bênçãos, o seu Espírito Santo sobre o seu servo, Pai.
Guia ele em todas as coisas, Pai. Sim, Pai. Lembramos também do pastor José dos Santos, Pai Santíssimo, abençoa ele, Pai. E lembramos do nosso querido pastor Hamilton aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoar seu servo, Pai, derramar suas bênçãos, o seu amor, o seu poder, o Sim, seu Senhor. Espírito Santo sobre ele, Pai. E assim, Toda a sua família, Pai. Abençoa o ministério dele, Pai. Abençoa cada filho, cada servo seu que entrou por essas Sim. portas. E visita aqueles que não puderam estar aqui, Pai. Amanhã, Pai, começaremos tudo novamente, Senhor Jesus Cristo. E necessitamos, Pai, do Senhor ao nosso lado, nos dando graça em todas as Sim, Pai, coisas. Cuida de cada um de nós, Pai, no nosso trabalho, no nosso emprego, onde nós estivermos, Pai. Que o Senhor e seus anjos estejam conosco, Pai. Nos dando graça em todas as coisas, Pai. Agora leva cada um de nós, cada um dos seus filhos, Pai, para seus lares, protegendo e cuidando e dando graça a cada um. Pois pedimos no poderoso nome do Senhor Jesus.